Hoje vamos para o último capítulo que fala sobre crescimento e desenvolvimento econômico. É um capítulo bem sintético, bem resumido, simples de se entender. Vocês devem já ter ouvido falar do que é crescimento, do que é desenvolvimento. Atenção que as listas de presença não precisam assinar, já estão visualizadas, já posso descarregar ao longo da aula. Então, nós hoje vamos introduzir e concluir sobre crescimento e desenvolvimento econômico. É uma coisa muito simples, né? O que vem a ser crescimento e o que vem a ser desenvolvimento? Qual é a diferença entre crescimento e desenvolvimento? E qual é a situação de crescimento e desenvolvimento econômico aqui em Moçambique? É basicamente isso que nós vamos cobrir hoje. Tá bom? E, graças a Deus, não obstante a distância, conseguimos cumprir com o programa e a expectativa é que este cumprimento com o programa, não obstante a distância que nos separa, tenha sido acompanhado pelo entendimento do programa. Estamos juntos, né? Ok. O que é crescimento econômico, né? E o que é desenvolvimento econômico? Entendam de uma vez por todas. Não sei se conseguem ver o meu ecrã. Talvez não, né? Não consigo ver. Já. O que é crescimento econômico? E entendam de uma vez por todas que nós, quando vimos a contabilidade nacional, falamos do PIB. PIB é produção. Então, sempre que aumenta a produção de um ano para o outro, nós dizemos que houve crescimento econômico. E, em geral, a taxa de aumento do PIB de um ano para o outro, ok? É que se a taxa de aumento do PIB, da produção de um ano para o outro, é que se chama, ok? Taxa de crescimento econômico. Se ouvem falar que, Moçambique está a observar taxa de crescimento econômico anual de 7%, 4%, 2%, está associado ao nível do aumento da produção de um ano para o outro. E, naturalmente, que para medir o aumento da produção de um ano para o outro, vamos usar o PIB real e não o PIB nominal. Lembrem-se de que falamos no capítulo 7, quando estávamos a calcular PIB, os agregados macroeconômicos, nós estávamos a calcular PIB, inflação, vimos que o PIB nominal é aumento do PIB, sim, mas pode ser devido ao aumento dos preços, mas o PIB real é aumento da produção. Por quê? Porque o PIB real é calculado tendo em conta os preços do ano base. Ou seja, quando o PIB real aumenta, temos a certeza de que o que aumentou é a produção, não são os preços. Lembram-se disso? Então, se nós produzíamos 2 laranjas no ano passado, cada uma custava 20 meticais, então, e este ano continuamos a produzir 2 laranjas, só que cada uma custa 30 meticais. Se formos a ver, no ano anterior, no ano passado, estamos a ter 20 vezes 2, o nosso PIB era de 40. Neste ano, era de 40. Neste ano, vamos ter 30 vezes 2, o nosso PIB passa a ser de 60. Mas o número de laranjas, ok, não aumentou. Continuamos a produzir 2 laranjas. Neste caso, o que aumentou foram os preços. E o PIB que cresceu, na verdade, deveu-se ao aumento dos preços. Neste caso, é um PIB nominal, é um crescimento nominal. Ou, em outras palavras, o aumento do PIB por causa dos preços não é contabilizado como crescimento econômico. Quando é que há crescimento econômico? Quando o PIB aumenta como reflexo do aumento da produção. Ok? Exemplo, ano passado estávamos a produzir 2 laranjas custando 20 meticais cada uma. Este ano passamos a produzir 3 laranjas custando, mesmo que custem 30, nós vamos medir a produção com preços do ano passado. Então vamos dizer, este ano estamos a produzir 3 laranjas. Ok, quanto é que temos do PIB real? Então vamos fazer 20 vezes 3, 60 meticais. Ou seja, usamos preços do ano anterior para exatamente captar o aumento da produção. Porque se usarmos preços deste ano, vamos ser enganados pelo aumento dos preços. Então, mantemos os preços constantes e calculamos a produção de hoje em termos de preços do ano anterior. Isso chama-se PIB real. E é o PIB real que mede o crescimento econômico.
Estão a entender, né? Então não andem a se enganar por aí. Aumentou o PIB, já estamos finando. Tem que ser qual é o PIB que aumentou? O PIB real. Então houve crescimento econômico. Ok? 2. Pode haver crescimento, mas não significa que há desenvolvimento. Crescimento, como vimos, é um conceito quantitativo. Quantidade. Aumento do PIB, aumento da produção. Mas será que sempre que temos aumento da produção implica termos desenvolvimento econômico? Não. Para haver desenvolvimento econômico precisamos ter crescimento econômico. Mas ter crescimento econômico não significa que temos desenvolvimento econômico. Gravem isso. Vem para o exame, ok? O crescimento econômico é um fator necessário para que haja desenvolvimento econômico. Mas em si, o crescimento econômico não implica desenvolvimento econômico. Em outras palavras, o crescimento econômico leva ao desenvolvimento econômico. Não há desenvolvimento econômico sem que haja crescimento econômico. Mas quando observamos crescimento, quando há crescimento econômico, não significa, não é garantia de que há desenvolvimento econômico. Estão a entender? Porque o crescimento econômico é um conceito quantitativo, aumenta a quantidade, aumenta o rendimento, aumenta o PIB. Mas desenvolvimento econômico é um conceito de qualidade, qualitativo, ok? Qualidade de vida, bem-estar econômico e social, ok? Há baixo desemprego, há pouca desigualdade, há saúde, há nutrição, há educação, há habitação, ok? Estão a entender? Então, desenvolvimento econômico é bem-estar social, econômico. A pessoa tem dinheiro, vive bem, ok? Vive muito, é educado, ok? Agora, tem dinheiro, é marginal, vive mal, morre cedo, nem sabe ler, nem escrever. Quer dizer, esse dinheiro mesmo, como é que vai aproveitar? Se nem o hospital existe para ele usar esse dinheiro. Estão a entender? Então, desenvolvimento econômico é qualidade. Tá bom? Não se esqueçam disso. Qual é a diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico? Crescimento é quantidade. É um aumento do PIB. É um aumento quantitativo. Desenvolvimento econômico o que é? É um conceito de qualidade, de bem-estar social. Como dizem, ter dinheiro na vida não é tudo. É exatamente isso que o desenvolvimento econômico quer refletir. Tens muito dinheiro, mas não significa que és feliz, né? Provavelmente, se estás sempre estressado com sua esposa, pomos em causa a sua felicidade com seu parceiro, mas geralmente são esposas que estressam os maridos, não o inverso. Mas estás com muito dinheiro, muito rico. Aliás, até, infelizmente, há um paradoxo muito grande. A maior parte das pessoas que têm muito, mas muito dinheiro, praticamente não dormem, entre aspas. Tem uma qualidade de vida, digamos que deixa a desejar. Estão a entender? Para vos fazer perceber que, corram atrás do dinheiro, mas mais do que isso, coloquem o dinheiro ao vosso serviço, ao serviço da vossa qualidade de vida. Estar ao serviço, ao vosso serviço e terem qualidade de vida. É o que mais interessa, tá bom? E não só o dinheiro em si próprio. Estão a entender, né? Então, o desenvolvimento econômico capta isso, ok? As pessoas devem, por um lado, terem dinheiro, sim, e atenção, estamos a dizer que desenvolvimento econômico não acontece sem que haja crescimento econômico. Em outras palavras, estamos a dizer o desenvolvimento econômico implica necessariamente que a pessoa, que o país tenha rendimento mais alto. Ou, se for individual, estamos a dizer que a pessoa tenha dinheiro. Mas estamos a dizer que não é suficiente, não basta em si. O que é que vale você estar a receber por aí 500, 1 milhão de meticais, mas estás aí na Mafalala, por exemplo, onde para entrar tens que fechar o nariz, estás a entender, entras nos esgotos, qualquer um te empurra, escorregas, cais, roupa suja, estás exposto a doenças, ok? Infectocontagiosas, higiene deficitária, malária, mosquitos. Qualquer dia estás a morrer sem saber,
ok? Estás a morrer por causa do quê? Das condições nas quais tu vives, tá bom? E imagine não existindo hospitais de qualidade. Sempre que ficas doente, temos que te mandar para a China, Índia, porque no seu próprio país não tem hospitais que te assegurem, ok? Salvar a sua vida ou repor a sua saúde. Tens muito dinheiro, mas tens que mandar seu filho estudar no Brasil, na Índia, na China, nos Estados Unidos. Então, de que vale? Ok? É exatamente isso que o desenvolvimento econômico vem medir esta qualidade, ok? Mais do que quantidade. Na vida não é somente quanto você tem, mas o que você tem te faz feliz. Estão a entender, né? Tá bom, não vamos falar mais de desenvolvimento e crescimento econômico, mas vamos falar como é que se mede, ok? Como é que se mede crescimento e desenvolvimento econômico? Já dissemos que o crescimento econômico mede-se com base no PIB. Simples. Não vamos falar muito. PIB aumentou, o país cresceu. Está tudo bem. Mas desenvolvimento econômico, não. O desenvolvimento econômico já tem outros indicadores. O mais popular deles é o Índice de Desenvolvimento Humano. Estão a entender, né? É o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, para o vosso conhecimento, agrega o PIB per capita, o nível de educação, tipo, o nível de educação, o nível de educação das pessoas que fazem parte deste tal país, e agrega também a saúde. O nível de educação, ou a educação é medida em termos de anos de escolaridade, tanto de adultos, de pessoas normais, por aí em diante. Depois, o nível de saúde. O que é que mede a qualidade de saúde de alguém? O que é que mede, ok? A saúde de um determinado país mede-se pela esperança de vida, está a entender? A capacidade dos seus hospitais te manterem vivo por muito tempo, a capacidade do seu sistema de saúde, das suas condições de vida, do dia a dia, a exposição, a prevenção às doenças, e a capacidade de combatê-las, de preveni-las e combatê-las, vai se refletir no número de anos que você vai viver. Estão a entender? Os japoneses vivem, em média, 80 e tal anos. Moçambicanos vivem, em média, 50 e tal anos. 30 anos. Quer dizer, se você está aos 40 anos, epa, tens que começar aí já tentar ver, despedir família e tal. Porque a partir dos 50 anos para cima já está a viver bônus. Mas no Japão, sua vida está a começar. Tens mais 30 anos pela frente. Estão a ver já a diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. Provavelmente também resida nesse âmbito. Você tem muito dinheiro, mas daqui a logo aos 50 já estás prestes a atingir a meta. Ok? Está a entender, né? Então, para medir o desenvolvimento econômico, o índice de desenvolvimento humano não capta só o PIB, capta também educação, capta também, ok? Acreditamos que educação pode ser um indicador de qualidade de vida, na medida que pessoas educadas provavelmente tendem a tomar decisões mais racionais, tendem a ser mais produtivas, tendem até a contribuir para os outros indicadores, até para a própria saúde, para a melhoria da qualidade de saúde, para a melhoria da qualidade de vida, até para ganhar mais em termos de rendimento. Estão a entender, né? Então, é isso aí. Não se esqueçam. Até então vimos duas coisas que vocês devem gravar. Ok? O que e o que? Até então vimos duas coisas que vocês devem gravar. O que é crescimento? 2, o que é desenvolvimento? Quando é que se mede? Como é que se mede o crescimento? 2, como é que se mede o desenvolvimento? Resumindo, crescimento é o aumento do PIB per capita. Aliás, é o aumento do PIB real de um ano para o outro. 2, desenvolvimento é o aumento da qualidade de vida, do nível de bem-estar, ok? Da população. Como é que se mede o crescimento? É só o PIB aumentar do ano para o outro. Como é que se mede o desenvolvimento? Através do índice de desenvolvimento humano, ok? O que é que tem no índice de desenvolvimento humano? Tem PIB per capita, ok? Tem saúde, ok? E tem educação, ok? Combina esses três indicadores. Eu sei.
Sim? O que é PIB per capita? Ok. Ainda bem. PIB per capita é o PIB por pessoa. É a produção por cada pessoa. Quanto é que cada um produz, em média, tá bom? É dividir o PIB total pelo número de pessoas. Tá a entender, né? É como aí na vossa sala aí. Somarmos mesada de todos, depois dividirmos pelo número de estudantes, vamos ter que, em média, nessa sala, pessoas têm 5.000 meticais por mês de mesada. Então, 5.000, íamos dizer mesada per capita. Claro que há uns que têm 50.000 de mesada, outros não têm nada. Tem zero. Mas pronto, em média, os que têm iam dar, os que não têm, íamos ter uma média de 5.000 meticais. Estão a entender, né? Per capita é isso. Per capita é a média, é dividir o total pelo número de pessoas. Capita é como se fosse cabeça, per capita, por cabeça. Estão a entender, né? Não sei se é latim ou espanhol ou... Essas linguagens de economia, direito, ceteris paribus, per capita, pacta sunt savant, acho que para direito, e use imper para direito, há de ver muitos termos se estiverem a fazer direito. Ok? Use imper. Ok. Para o caso de Moçambique, o que é que vocês acham? Moçambique está a crescer ou não? Amantes, patriotas, Estado, sim. povo moçambicano. Está a crescer. Está a desenvolver ou não? Está, sim, está. Está, sim. Está. Devagar, mas está a crescer, mas está a desenvolver. Está a crescer, mas devagar. Está a crescer tudo. Aos Desenvolver. poucos. Está a Ok. desenvolver um pouco. Tá bom. Não vamos ser Está a muito crescer pessimistas. também. Pô, Não vamos ser pessimistas. Está a crescer, mas também não vamos ser otimistas demais. Vamos estar a sim. desenvolver. Não, Estão a entender, né? Yeah. sim. Então, temos uma certeza, nós temos. O país está a crescer. Estão a entender, né? Nas últimas 2 décadas, praticamente a média de crescimento econômico foi acima de 7%. Estão a entender? 7%, só para vocês entenderem a dimensão de 7%. 7% era uma das maiores taxas de crescimento econômico da África subsaariana e do mundo. Praticamente estávamos a velocidade extraordinária, mas para um país pobre como o nosso é esperado que o seu crescimento seja acelerado para ver se alcança os países mais ricos num desses milênios lá no futuro, tá bom? Ou numa dessas décadas ou séculos que vem por aí. A China, por exemplo, estava a crescer a taxas também extraordinárias, né? Por comparação, mas estava a crescer muito mais que Moçambique. Por aí 25%, 20%, 10%, 2 dígitos. Quando uma economia está a crescer a 2 dígitos, isto é uma explosão de crescimento. Então, Moçambique estava a crescer a quase 2 dígitos. Às vezes estava nos 8%, às vezes 9%, às vezes 11%, mas depois voltava 10%, mas era um crescimento realmente encorajador. Entretanto, o crescimento não é garantia de desenvolvimento, como nós tínhamos visto. E em Moçambique, a transformação do crescimento econômico em desenvolvimento este é que é o grande desafio nosso como país. Estão a entender, né? Nós estamos a crescer a ritmos, ou crescemos, porque agora estamos num contexto adverso, desde as dívidas ocultas, depois a queda de preços de commodities, que determinou redução de exportações, de gás, de carvão, em termos de valor. E depois agora estamos numa pandemia de âmbito global. Então, provavelmente, estamos a caracterizar o alto crescimento econômico excluindo esses momentos, né?
atípicos. Estamos a excluir também a questão do ciclone Idai e Kenneth, que destruiu e desacelerou, né, o crescimento econômico no país. Entretanto, se nós excluirmos esses fatores todos, o país esteve a crescer praticamente desde 2000 a ritmos extraordinários. Agora, uma coisa nós temos que ter certeza. O ritmo em que estamos a crescer é inferior ao ritmo em que estamos a desenvolver. Em outras palavras, o crescimento econômico em Moçambique apresenta desafios em se converter no desenvolvimento econômico. Estão a entender? A taxa com a qual nós estamos a crescer não se reflete em termos de desenvolvimento. Por quê? Em outras palavras, estamos a crescer sim, mas o tal crescimento, infelizmente, não se converte no almejado desenvolvimento econômico. Não se enganem, por favor. Há um discurso que sempre circulava: epa, estamos a desenvolver porque estamos a usar smartphones, estamos a usar... Calma aí. Qual é o país no mundo que não está a usar smartphones? Tá bom? Não fala Shiraz que eu... O país tem rendimento mais alto. Se for individual, estamos a dizer que não vai. Estou preocupado com vossos microfones. Ok, vamos continuar. Então, para você ter um crescimento econômico que se converte em desenvolvimento econômico, primeiro é preciso observar como é que este crescimento econômico é distribuído entre as pessoas que fazem parte do tal país que está a observar crescimento econômico. E a distribuição desse crescimento econômico também será determinado pelos setores que estão a crescer. Estão a entender? Então, e não só, temos que ter a certeza que o desenvolvimento econômico em si implica a transformação desse tal crescimento econômico em melhores condições de vida, de saúde, de habitação, de educação para as pessoas que fazem parte deste país. Se nós avaliarmos a taxa com a qual os indicadores de educação e saúde estão a melhorar no país, provavelmente nos decepcionaremos, ok? Na conclusão a ser tirada sobre se de facto o crescimento econômico está -se a transformar num desenvolvimento econômico ou não. Estão a entender? Então, não pensem que usar smartphone é desenvolvimento econômico. O crescimento econômico devia nos assegurar expansão, ok, da rede sanitária para as pessoas que estão lá nas zonas recônditas. O crescimento econômico devia ser, ok, deveria assegurar, ok, a longo prazo, que as pessoas que não têm acesso à educação, que vêm de Xinde, de Xibabava, ok, de Macomia, de Mocímboa da Praia, daqueles locais recônditos, onde a pobreza se faz sentir até os ossos, ok, devia significar a transformação e mudança de vida dessas pessoas. Estão a entender? Agora, uma coisa é, e que nós temos a certeza, o crescimento econômico em Moçambique, embora esteja a acontecer, tem estado, ou seja, é um crescimento econômico concentrado numa certa camada. E, infelizmente, se num determinado país o crescimento econômico se observa em benefício de uma certa camada que já está favorecida em detrimento de uma outra camada desfavorecida, então este crescimento econômico não é de qualidade. Pelo contrário, até podemos chamar de crescimento econômico empobrecedor. Estão a entender? Talvez vou explicar em palavras muito mais simples para vocês entenderem os desafios do crescimento econômico e desenvolvimento econômico de Moçambique. Estamos sim a crescer, mas onde é que estamos a crescer? Prestem atenção. O setor-chave de desenvolvimento, tal como é citado pela Constituição da República, no artigo, acho que 137, podem ir para lá ver se é este mesmo artigo ou não. O setor da agricultura, que é a tal chave do desenvolvimento, né, econômico, não é este setor que tem estado a observar melhorias de produção e produtividade para que se converta em benefício
da maior parte da população que se encontra neste setor. Nós estamos a dizer 70, mais de 70 a 80% da população moçambicana encontra-se neste setor da agricultura. Então, se o crescimento econômico não estiver ligado ao setor da agricultura, então estamos a dizer que este crescimento está condenado a não favorecer a maior parte da população. Para o vosso conhecimento, a fonte de crescimento econômico de Moçambique, a principal fonte de crescimento econômico de Moçambique, está associada, ok, a um setor que por si, a sua natureza já é excludente, o setor extrativo. Estamos a falar de indústria extrativa. Estamos a falar da indústria do gás, do carvão natural, e essa indústria extrativa que se aproxima na bacia do Rovuma de exploração e exportação de gás natural. Por que nós estamos a dizer que este setor extrativo é excludente? Primeiro, usa mão de obra especializada. Estamos a dizer que você que está a estudar sem muita aplicação e sem muitas oportunidades de se especializar em áreas onde as indústrias ligadas ao setor extrativo, ok, precisam ou procuram, então estás condenado a não trabalhar neste setor. Em outras palavras, se o nosso nível de educação, se os nossos planos não permitem que muitos moçambicanos ou muitos nossos irmãos concidadãos sejam formados em áreas que respondem à procura de mão de obra da indústria extrativa, então o crescimento deste setor não se vai se fazer sentir na qualidade, okay, de vida dos moçambicanos. Mas mais do que isso, o setor extrativo é intensivo em capital. Estamos a dizer, provavelmente, só para vocês terem conhecimento, quase em todas as operações que estão em curso agora na DARCO, mais ou menos, praticamente mais ou menos, talvez mais ou menos 300 moçambicanos é que podem estar empregos. E se prestarem atenção, o que estamos a dizer é que essa indústria extrativa é intensiva em capital. Quando dizemos que é intensiva em capital, estamos a dizer que usa mais máquinas do que pessoas. E as poucas pessoas que são empregos são especializadas. E a pequena parte que os moçambicanos têm espaço para trabalhar, provavelmente é nas limpezas, guardas. Estão a entender, né? E digam-me, um guarda, por exemplo, ganha quanto? Mais ou menos 5.000 meticais por mês, né? Salário mínimo. Comparem lá este salário com, por exemplo, um diretor da área de operações, que pode ganhar por aí 900.000 meticais. A diferença entre 5.000 meticais e 900.000 meticais, quantas vezes? Para você, só para um exercício muito simples, para você acumular 900.000 meticais ganhando 5.000, provavelmente irás precisar, teremos que dividir 90 por 5. E 90 por 5 não dá mais ou menos, dá um pouco mais do que 15. Ou seja, ias precisar mais ou menos de 2 anos. O que o seu chefe, o chefe das operações faz em um mês, você ia fazer em 2 anos. E esse seu chefe não é moçambicano, estão a entender? É um que já foi formado, já teve anos de experiência, de formação fora do país, e naturalmente que este vai receber esse dinheiro e vai desenvolver o seu país e a sua família. Não está a beneficiar moçambicanos, estão a entender? O paradigma, né? Por detrás da não conversão do crescimento econômico em desenvolvimento. Estamos a dizer que a indústria extrativa é intensiva em capital, usa mais máquinas do que pessoas, e as poucas pessoas que ela usa não são, pelo menos as pessoas bem posicionadas, não são os nossos moçambicanos. E se tu fores a ver alguns moçambicanos neste setor, provavelmente estarão em áreas mais básicas de limpeza. E não só, em caso de crises, quer dizer, é mais fácil reprimir a parte mais baixa, tipo, a parte mais operacional da empresa. Os primeiros a serem demitidos, vocês aqui são 2 guardas, e aqui vamos ficar com um guarda. Por fora, limpeza, vocês eram 5 a limpar, você não consegue limpar aqui, para fora. Estão a entender, né? É a parte mais vulnerável, a parte onde quando há crise, logo dispensam. Estão a entender, né? E qual é outro fator que está por detrás desta não conversão do crescimento econômico em desenvolvimento? Este setor extrativo que está a crescer a ritmos acelerados, muitas vezes
o produto que é produzido é exportado a bruto para fora do país. Ok? Quando é exportado a bruto, perdemos duas coisas. Primeiro, perdemos a oportunidade de transformar, por exemplo, o carvão ou o gás natural ou qualquer outro produto que estamos a exportar a bruto ou a madeira, por exemplo. Perdemos a oportunidade de transformar e exportar a um valor superior. Algo transformado vale muito mais do que uma coisa a bruto, né? Dá para entender. É por isso que a Síria, não sei se é a Síria, não sei, a que vendia chobobos aí na vossa turma, e se formos a ver aquilo que estamos a discutir sobre VAB, valor acrescentado bruto, a farinha, o pão custa mais do que, ok? A farinha, e a farinha pode custar muito mais do que o trigo. Ou seja, quando a coisa passa por um processo de transformação, adiciona-se valor e é vendido a um preço superior. Mas nós exportamos a bruto. Perdemos a oportunidade de vender a um preço mais elevado. 2, perdemos a oportunidade de desenvolver a indústria interna, ok? Ou seja, a transformação desses produtos que nós exportamos a bruto seria uma oportunidade para desenvolver a indústria interna relacionada com este produto. Estaríamos a empregar pessoas que estariam a transformar este produto e acrescentá-lo valor. E não só, existem setores que poderiam ser alimentados por alguns produtos que são exportados a bruto. Vou dar um exemplo simples. Se nós exportamos o gás natural a bruto, sem nenhuma transformação, ou sem nenhuma reutilização, ou sem nenhuma aplicação prática, estaríamos a perder a oportunidade, por exemplo, de desenvolver o setor da agricultura, onde os fertilizantes do setor da agricultura podem ser feitos com gás natural. Vocês sabem disso, que o gás natural tem potencialidade de servir, ok, de matéria-prima para o fabrico de fertilizantes para desenvolver o setor agrário. Se nós fizéssemos isso, por exemplo, estaríamos a desenvolver o setor da agricultura para quando os recursos naturais que são esgotáveis, pelo menos esses que são exportados a bruto, são esgotáveis, nós continuarmos com outros setores, ok, a desenvolverem a economia. Estão a entender? Enfim. Enfim, pelo menos, se o cenário continuar a ser este, do país apostar no setor extrativo, sem criar ligações com outros setores, continuar a exportar o produto produzido a bruto para fora do país, continuar sem apostar na educação dos moçambicanos para fornecerem, ok, mão de obra para estas empresas, se continuarmos sem criar oportunidades, ok, de moçambicanos participarem na cadeia do valor do setor extrativo, infelizmente podemos até ter toda a Zona Sul, todo o Maputo com gás natural, toda a província de Gaza com gás natural. Vamos continuar a crescer por causa do setor extrativo, mas sem desenvolver. Porque todo o dinheiro que está sendo gerado pelo setor extrativo seria perdido das diferentes formas pelas quais eu expliquei. Primeiro iria para fora, só para vocês saberem, a madeira que nós exportamos para a China, nós enviamos com tudo lá, troncos, árvore, tudo, até folhas. Enviamos tudo para a China, mas a China pega cada coisa, reaproveita e depois manda já cadeiras, carteiras para Moçambique a um custo, a um preço muito elevado. Muito mais superior à matéria-prima bruta que nós mandamos para eles. Perdemos a oportunidade de ganhar com a transformação da indústria interna, com a transformação que podíamos fazer a nível interno. Mandamos para a China, madeira, tudo, eles aproveitam cada milímetro de cada produto, aproveitam até os subprodutos. Acho que até os resíduos que são gerados no tal processo, eles reaproveitam. Estão a entender? E nós simplesmente mandamos tudo a bruto. E de forma ilegal, como se não bastasse ainda, de forma ilegal, algumas vezes, como se não bastasse. Ou seja, fora das estatísticas, fora do alcance, ok, das estatísticas nacionais. O Estado perde a oportunidade de coletar receitas, há fluxo ilícito, ok, de capitais associados a essas exportações ilegais. Então, todos esses cenários, meus
amigos, fazem com que o crescimento econômico, isso nem chega a metade do que poderíamos dizer sobre o crescimento econômico e desenvolvimento econômico do país, mas todos esses cenários limitam a conversão do crescimento econômico em desenvolvimento econômico no nosso país. Ok? A educação, a saúde, a agricultura são os setores que deveriam merecer maior atenção em termos de investimento para que no longo prazo revertêssemos o cenário do crescimento econômico neste país não se converter em desenvolvimento econômico. Ok? Aliás, há países que, mesmo sem recursos naturais, mas só com a educação conseguiram, ok, apresentar melhorias significativas nas suas economias. Estamos a falar, por exemplo, da Coreia do Sul. Não tem nada, nada. Só tem cabeças de pessoas que estudaram e pensam. Mas são eles que fabricam tudo. Esses Samsungs que vocês já não usaram de qualquer maneira. Malta, S20 Plus que andam a lançar por aí. Ok? Só tem cabeças. São pessoas com cabeças. E vocês aí, para assistir aulas de economia aqui, só são 2 ou 3 ou 10 no máximo, num conjunto de 30 e tal estudantes. E acham que vão mudar esse país. Então, são desafiados todos vós a entenderem o contexto da nossa economia, ok? E procurarem não serem os entraves, ok? Para o crescimento econômico de Moçambique. Como é que vocês se tornam entraves? Quando não querem estudar, quando não assistem às aulas, quando querem passar sem saber, ok? Quando não se interessam pelos assuntos, ok? Da economia do país, quando caem no espírito de deixar tudo correr normalmente, do espírito do deixa andar, quando para vós é suficiente vocês estarem bem e o resto que se dane. Então, enquanto essas características prevalecerem entre nós, provavelmente pouco faremos para mudar o cenário, ok? Porque se você não tem planos, alguém faz planos por si, sabiam? Se você vive, não tem planos, não tem objetivo, não tem caminho, não sabe para onde vai, de onde vem, para si qualquer sítio serve. Qualquer sítio onde parar já é aí mesmo. E alguém vai fazer planos por si. Razão pela qual Moçambique, aliás, a maior parte dos países africanos tem aí agendas impostas, ok? Pelo setor externo. China tem agendas consigo. Europa tem agendas consigo. América tem agendas consigo. Mas você não tem agenda nem consigo, nem com eles. Sempre vais estar entre aspas, pepetecar de um lado para o outro. Não sabe para onde vai. Qualquer sítio onde estiveres serve. E não vais desenvolver, porque não tens foco. Estão a entender? Então, em resumo, há crescimento econômico em Moçambique, sim. Não há dúvidas. Mas o desenvolvimento econômico é limitado por fatores como concentração do crescimento no setor extrativo, que por si não permite a conversão desse crescimento para beneficiar a maior parte da população, que não está na indústria extrativa, mas sim está na agricultura. Ok? Exportação a bruto de produtos deste setor que não permitem acrescentar valor, ok? Para serem exportados com maior valor e nem permitem desenvolver a indústria interna. Estão a entender? E depois a baixa aposta nos setores estratégicos de longo prazo, como o setor da educação e o setor de saúde, que naturalmente deixam as pessoas sem capacidade até de aproveitar os recursos que eles têm para desenvolverem. Quer dizer, você tem recursos, mas não tem cabeça nem para explorar esses tais recursos. Então, ficas condenado a virem as outras pessoas explorarem e te darem uma pequena parte. Principalmente porque você
Se não estudou, nem tem capacidade de negociar. Vamos dizer, sabe, este ouro aqui, sabe, vale pouco. Mas você, como não estudou, não entende nada, vai aceitar. E não só os altos níveis, não podemos esquecer, a corrupção nos países africanos e em Moçambique são fatores muito, mas muito determinantes para o baixo nível de desenvolvimento. Porque muito dinheiro é perdido por estas vias. Quando está-se a negociar algo que ia beneficiar o país, mas beneficia uma única pessoa, há perdas muito altas, tanto para o país como um todo, mas principalmente para o país. Estão a entender? Então, também cresçam, mas não contribuam para a corrupção, por favor. Vocês, daqui a pouco, alguns já têm cartas. Primeira contraversão que cometer na estrada, vai querer dar refresco à polícia. E depois diz que está a contribuir para o desenvolvimento, se você está a contribuir para a corrupção. Primeira contraversão, vai querer dar refresco à polícia. E como é que você espera que a corrupção acabe se ao nível mais básico ela ocorre? Como é que não vai ocorrer ao nível do topo? Como o caso, por exemplo, das dívidas ocultas. Como é que acha que não vai ocorrer ao nível do topo? Se você é mesmo que é estudante, está consciente disso. Quando te param com a polícia, tiras 50 meticais, 100 meticais para chefe, deixa passar, Infelizmente, se mantivermos essa mentalidade, estamos condenados ou estaremos condenados a limitar a nossa potencialidade de crescimento e de desenvolvimento econômico. Tá bem? Então, é tudo por hoje. E não só por hoje, para sempre. Ok? Esta era a última aula. Tá bom? Não há mais nada a se tratar nesta disciplina. O resto já são cantigas, são piadas, são conversas, né? Soltas. São últimas considerações, né? Como assim?